Galerinha, trago para vocês nesse vídeo o conteúdo que nós trabalhamos com a aula do Zoom de Ciências, onde nós falamos, eu adoro abordar esse assunto com vocês, porque existe um modismo, né, em relação aos fones de ouvido, aqueles que encaixam na parte interna, aqueles que são acoplados com a caixinha acústica. E eu trago para vocês hoje, baseado no conteúdo de ciências, uma orientação para as crianças, né? Até para os adultos mesmo, que talvez não saibam dessa grande importância, desse grande cuidado que nós devemos ter com a nossa audição. E aí eu trago na página 93 um conteúdo que afirma que os corpos produzem som. É claro que, lembrando nosso conteúdo de ciências, o que são corpos? Corpos é tudo, o local da matéria que ele ocupa numa proporção limitada. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Então, existem objetos que propagam som com a maior intensidade. Existem objetos que não propagam esse som. E o que é propagar? Propagar é levar esse som em longas ou curtas distâncias. Então, nós vamos conhecer isso hoje. E o que é som? Som é você ouvir um rádio, é você deixar cair um jarro de vidro no chão, ou até mesmo você bater palmas ao término de um espetáculo. Você vai estar produzindo sons. Todas essas ações produzem som. O som é o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio, cujo efeito é capturado pelos ouvidos. Orelha, ouvidos. E quando a gente fala de perturbação, não é algo incomodativo, né? É algo que foi modificado o aspecto daquele ambiente através da produção desse som. Se você colocar a mão em uma garganta e você emitir um som qualquer, você sentirá que sua garganta vai tremer. Nós fizemos essa prática na aula do R. Rei, rainha, raposa, Rá. Então, a gente, dentro desse assunto de português, nós falamos sobre a entonação do R nas palavras. No início sai forte, quando ele tem os dois R's, sai com um som mais forte e a gente sente esse tremor na garganta, correto? Vocês poderiam fazer a prática dessa experiência aí com vocês. Esse som que é emitido pela garganta são sons vibratórios que ocorrem nas nossas cordas vocais, ao qual algumas profissões existe um cuidado maior, cantor, ator que vai representar, professores, devemos ter muito cuidado com essas cordas vocais. E ela também vai provocar uma perturbação no ar. E nós temos alguns materiais que propagam esse som por muita distância. Aí vocês têm alguns exemplos, né? Esse material, ele é apresentado no contexto físico, de estrutura física. Ele é composto pelo corpo líquido. Esses sons podem ser produzidos pelos objetos líquidos, sólidos e gasosos. No livro de vocês ele traz o exemplo da gente colocar o ouvido numa parede ou no chão, onde ele vai perpetuar ou vai passar, perpetuar não, me perdoe, ele vai passar o trem, né? Então aquele chão vai impactar aquele barulho e ele vai permitir a passagem desse som. Então aí esse chão, ele é um bom condutor de som. Temos também um exemplo no livro que ele fala das baleias, né? Que se comunicam no oceano. Essa comunicação vem através de quê? Vem através do líquido da água do mar.
onde eles produzem e propagam essa conversa entre as baleias, essa comunicação entre as baleias, essa propagação da fala, né? Da fala não, da comunicação das baleias, elas são propagadas, elas são levadas através do material na apresentação líquida. E aqui também nós temos o material gasoso, que é o ar atmosférico. A gente pode estar num lugar bem distante, e hoje, como modismo, nós temos os paredões, né? Onde eles são colocados em lugares abertos, em ambientes abertos, e esse som se propaga por quilômetros e quilômetros. Às vezes você fica rebuscando, onde é que está esse paredão, né? E aí, esse som é levado através da força do ar atmosféricos, ou seja, ele é um som que propaga essas ondas sonoras. Nós falamos do limite mínimo que nós podemos escutar e o valor máximo, né, adequado. Ele está numa frequência chamada de 20 Hz. Esse 20 Hz, eles são chamados de infrações, juntinhos, está lá no livro de vocês. E nós temos também as ondas superiores a 20.000 Hz, que são classificadas como ultrassons. Essas ultrassons que a gente está falando, também a gente pode constatar nos exames, né? Onde se fazem os exames de imagem, captado pelo som, que é um exame chamado ultrassom. Através da sonorização desse objeto na nossa barriguinha, a gente pode fazer um abdômen total e verificar como é que está os nossos órgãos, né? Através do uso desse som, da imagem que é constatado no monitor. Nós temos também o ultrassom quando as mamães estão grávidas. Elas conseguem, o médico, né? Quando eu falo elas, o médico, eles conseguem verificar como é que está esse bebê dentro da barriga da mãe através dessa sonorização do objeto chamado, e um exame também chamado de ultrassom, que ele é um exame que ele busca tanto o som quanto a imagem trazidas nos monitores para saber como é que está as coisas lá na parte interna. Nós falamos também do poder de audição dos cães. Quando os cães, eles passam, por exemplo, nas festas juninas, onde ele tem aqueles fogos de artifícios, que se para nós já incomoda, para os cães incomodam muito mais, porque eles têm um processo de audição muito mais apurado, ele consegue ouvir muito mais vezes do que nós temos a capacidade. O poder da audição dele é muito maior, então ele ouve aquele som às vezes triplicadamente maior do que o que nós ouvimos. Portanto, às vezes ele fica assustado. A conversa já com os elefantes, a comunicação com os elefantes conversam de forma baixinhos, na verdade, os elefantes. E aí nós vemos essa propagação dos sons entre os animais. É quase impossível você ter um ambiente livre de som na totalidade. Às vezes, eu mesmo agora eu estou no quarto, onde eu estou ouvindo o barulhinho dos pássaros, a zoadinha do computador que está sendo ligado. Então, não falou que é impossível, é quase impossível. Os sons que nós ouvimos durante o dia a dia, muitos deles nós podemos identificar, como os sons das músicas, as buzinas do carro, a fala, o carro, o canto de um pássaro, o freio de um carro, o bater de um martelo. Tivemos uma experiência dessa, assim, não muito boa, em uma das nossas aulas do Zoom, onde tinha uma pessoinha, né, trabalhando, e ele batia o seu martelinho e ecoava o som até a minha casa.
Os sons podem ser conduzidos? Sim. Existem aparelhos que eles são bons condutores de som. Quais são esses objetos? Eles são os objetos onde ele tem a apresentação na forma de ferro, de metais. Esses ferros podem ser ferro, alumínio, ouro. Então, eles são bons propagadores de sons. Em geral, nós temos também a lã, tecidos e espumas. Eles não emitem as vibrações sonoras, pois eles não dão origem às ondas sonoras propagando esse som. Eles são classificados como mal condutores de sons. Tudo ok? O nosso ouvido capta os sons e que está em nossa volta e nós conseguimos identificá-los. A sirene da escola que vai bater o recreio, vai bater a hora do lanche, a buzina de um carro, o freio desembestado de um carro, a gente pensa logo coisas ruins, né? Então a gente consegue identificar esses sons, o toque do despertador, até dormindo, a nossa audição está funcionando. Senão a gente não ouviria. Tina, tá na hora de trabalhar, meu amor. A minha mãe, Tina. Se nós estivéssemos dormindo e nossa audição não funcionasse, eu acho que a gente dormiria até de tarde, né? Alguns. E nós temos um órgão que faz essa medição do volume. Esse volume, eles são medidos, temos as respostas em decibéis. O aparelho chamado de decibelímetro, ele serve para medir o volume do som. Esses órgãos trabalham para o não abuso da poluição sonora. Então, se algum som na nossa rua, um paredão, um som alto, que atrapalha a gente assistir nossa televisãozinha dia de domingo, existe um órgão ao qual a gente pode ligar e chamar. Ele vem com esse aparelho, verifica o volume dos decibéis e esse som pode ser autuado, a pessoa que está usando, esse som pode ser preso, correto? E no livro de vocês, na página 96, ele tem essa tabelinha dos decibéis de alguns ambientes. Logo abaixo, nós temos também a proporção de decibéis que podemos ouvir para que não venha prejudicar a nossa audição. Nossa audição, ele tem alguns obstáculos, algumas películas na nossa audição. E dessas películas é chamado de tímpanos. Eu acho que é uma das últimas, né? E a gente tem que ter muito cuidado ao limpar o ouvido, a capacidade de som que nós ouvimos durante um período prolongado. Se tivermos esse costume, é aí onde eu chego na nossa dica. Se tivermos o costume de o tempo todo estar com aquela caixinha, estar com aquele fone, aqueles horários ultrapassados, onde houver uma constância, pode causar alguns danos para a nossa audição ou até mesmo a perda dessa audição, que não é nada legal, correto? Então, concluímos nosso assunto de ciências, falamos dos corpos que produzem som, dos corpos que propagam esses sons. Eu posso dar um exemplo aqui de bom condutor: o metal, a panela, alguns objetos de metais, onde eles produzem sons e eles permitem a passagem desses sons. Nós temos também um exemplo de mau condutores de sons, aquelas caixinhas, né? Existem os exames que é feito, aquela pessoa que vai fazer o exame, ele é colocado num cômodo, onde ele é todo forradinho de espumas. As pessoas que estão do lado de fora não conseguem ouvir, porque ali é um teste da audição sua, você que tem que estar dentro. Nós temos também os mal condutores de som nos estúdios, né? Onde os artistas gravam seus CDs e DVDs, CDs na verdade. E aí eles se
colocam dentro de um estúdio, de uma sala fechada, onde ele tem um retorno na sua audição e ele canta. E aquele som fica totalmente presinho naquele ambiente, porque as espumas, chamada de espumas de casca de ovo, eles não propagam esses sons para fora. Tudo ok? Grande beijo para vocês, bons estudos e vamos tomar conta da nossa audição. Beijo para vocês!